Muito bem, voltamos então com o Boletim do Esporte, agora com o terceiro e último bloco dessa sexta-feira. Primeiro lembrando, dando os resultados dos jogos do meio de semana pela Copa Rio, o Friburguense derrotou o Volta Redonda por 1-0, né? Esse jogo foi lá no estádio Eduardo Guinle, lá em Nova Friburgo. Boa Vista derrotou o Macaé por 3-2, Jefinho, não sei se é esse aqui do Goitacás, Jefinho, Edu e Nil fizeram os gols do Boa Vista, lá em Saquarema o jogo, e João Carlos e Jonathan Balotelli fizeram os gols do Macaé. O jogo foi em Saquarema. Esses jogos pelo Grupo E. Pelo Grupo F, Madureira 2, Bangu 1, Rodrigo Pinho e Rodrigo Lindoso fizeram os gols do Macaé, do Madureira, e Magno descontou para o time do Bangu. No outro jogo, a América acabou empatando com o Resende em 0-0. Bom, voltando a falar sobre a inauguração do IFE, lá até o Maguinho, como sempre, é um saudosista também, ele arquiva tudo que é uma história, né, do futebol de campos, desde, evidentemente, da época que ele jogava. Ele trouxe aí, inclusive, um jornal da época, em 1981, né? Correto. O embarque do time do americano, né? Para a excursão pela Ásia, pelo Oriente Médio. 60 dias. E aparece o nosso Peçanha Filho, nosso cronista Peçanha Filho, ex-treinador, ex-supervisor de equipes, né, que foi representando a crônica esportiva de Campos com a delegação do americano. Como convidado, ele embarcando ali no ônibus, né, que ele levou a delegação até o aeroporto, né, internacional do Rio de Janeiro. Peçanha, né, Peçanha fez tudo no futebol, Peçanha, né? fez tudo no futebol, é um nome, recebeu até uma homenagem agora da Câmara Municipal de Campos, uma medalha, né, muito merecida, porque sem dúvida alguma ele foi treinador desde equipes juvenis, né? Desde Mirim. De Mirim, exatamente. Serviço prestado. Exatamente. Então, ajudou a revelar grandes jogadores que passaram pelo futebol campista e depois para o futebol brasileiro. Bom, o Maguinho, nós estamos falando só para completar ainda sobre o futebol do Rio de Janeiro, a equipe do Fluminense vai a Goiânia, vai enfrentar o Goiás neste final de semana no Serra Dourada. O Fluminense está em ascensão, o Fred voltou a fazer gols. Você acha que vai ter boa vida lá? Vai ser um jogo, né, teoricamente, né, vai ser um jogo bastante equilibrado. O Goiás tem uma boa equipe, precisa vencer. O Fluminense também precisa vencer para subir na tabela, para estar entre os quatro, né, no G4. Tem tudo para ser um bom jogo, tecnicamente. E o Flamengo recebe o Chapecoense. A Chapecoense no Maracanã. Não sabemos se Vanderlei vai poupar novamente os titulares, como fez no jogo com o Botafogo, para o jogo do meio de semana, né, o jogo de volta com o Atlético Mineiro, ou se vai colocar o time titular. Esse jogo com a Chapecoense no Maracanã. É um jogo perigoso. O Flamengo está numa situação intermediária, né? Ele não vai chegar lá entre os quatro e tem tudo para não descer, mas quanto mais pontos ele conquistar, é melhor. É um jogo perigoso para o Flamengo. O Flamengo, a gente de fora é muito fácil, mas eu colocaria todos os atletas para jogar, porque joga e tem 2 ou 3 dias para descansar, já dava logo um sapeca logo na Chapecoense e ficaria numa situação confortável dentro do Brasileiro, e com a equipe em condição de brigar pelo título, né, da Copa do Brasil. Bom, e temos ainda, para completar, dos clubes do Rio de Janeiro, da Série A, evidentemente, temos o Botafogo, que vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro está disputando também as finais da Copa do Brasil, mas eu acredito que pela vantagem que ele tem de 5 pontos sobre o segundo colocado, que é o São Paulo, no Brasileiro, que ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro e vai colocar o time principal. O Cruzeiro difere das outras equipes porque tem um bom plantel, tem um bom grupo, não tem só 11. Então, os atletas, entre aspas, que estão na suplência, podem substituir muito bem. O time reserva do Cruzeiro é infinitamente melhor, infelizmente, do que a equipe do Botafogo, porque eu tenho uma simpatia pelo Botafogo. Ali só um milagre para o Botafogo
conquistar ali um ponto ou ganhar do Cruzeiro. Agora, você foi a favor daquela decisão do presidente do Botafogo de demitir aqueles quatro? Então, tirar aquela turma, já deu o que tinha que dar, fez muito bem. Estavam tumultuando e se autoproclamando dono do time. Quem manda na instituição é o presidente. Então, eu faria a mesma coisa. Esse Sheik, o Bolívar, todo final de carreira não estavam produzindo nada. Exatamente. Aliás, o Flamengo, só lembrando, que se o Flamengo passar para as semifinais, ou para a final, quer dizer, da Copa do Brasil, está arriscado a ficar sem o Cáceres, porque ele já foi convocado para a seleção do Paraguai, que nessas datas FIFA, né, vai integrar a seleção do Paraguai. Mas não vai fazer muita falta, não. Hoje quem faz falta na equipe do Flamengo é o Léo Moura, o goleiro, e esse Gabriel que tem jogado muito. Esse menino não vai ficar no Flamengo, infelizmente. Muito bom, garoto, hein? Ele tá... Muito bom, garoto. Tem feito gols e jogadas maravilhosas. Então, esse atleta tem um futuro não, presente, já é promissor, ele já é uma realidade, não é mais promessa. Muito bem, o Goitacás terceirizou aí o futebol, categorias de base. Segundo uma informação que eu tive, que os jogadores, não só, mas principalmente os funcionários que atendem lá as categorias de base, já estão garantidos. O convênio foi feito com uma ONG, eu não sei qual foi a ONG, não houve assim uma revelação, e que no valor de R$30 mil para bancar a garotada lá. O Goitacás podia botar a vida em dia também, fazer um convênio com o poder público para ajudar. Base, negócio de ONG, a gente não estou prejulgando. ONG, há muitos anos que ela é vista com muito cuidado, pelo que já vários acontecimentos no país. Mas tomara que essa dê certo para a equipe, para o Clube Goitacás. Muito bem. Nós vamos encerrando e lembrando mais uma vez, 18h30, é isso? Isso. Logo mais no IFE. IFE Centro. No IFE Centro, lembrando bem que não é, porque tem lá, né, o Guarulhos e tudo mais. Então aqui na rua Doutor Siqueira, não é isso mesmo? Exatamente. Ali eu não sei se ainda é Parque Dom Bosco, alguma coisa, Parque Dom Bosco. Então todos comparecendo, né, porque várias atividades, vai ter um show lá de apresentação do basquete show, negócio sensacional. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado a sua presença, obrigado também ao nosso Maguinho. E um bom final de semana para todos. Um abraço e até segunda.